E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dia 13 de abril, vamos falar um pouco sobre neutralidade, até chegarmos às discussões sobre a neutralidade da própria ciência. Será que é possível eu falar como é uma coisa desinteressadamente? Esta é a minha pergunta. Por exemplo, Thiago, fala sobre o racismo. Será que eu consigo falar sobre o racismo desinteressadamente? Eu, Thiago, não. Eu não sou preto, não sofro racismo, mas eu não consigo escutar um argumento preconceituoso e racista e ficar calado. Porque eu acredito em uma equidade, igualdade entre as condições humanas, de todos os humanos. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a ciência não é assim. Ela já determinou em uma época do passado quem que era mais humano do que outro. E é isso que eu não quero que a gente caia nesta armadilha. Ou seja, não tem como eu falar de algo desinteressado totalmente. Eu sempre falo interessado. É claro que você, como aluno, está pensando. Eu não concordo com muita coisa do que o professor fala, mas eu vou aprender isso aqui para escrever na prova. Porque aquele professor ele vai querer ler na prova a resposta do jeito que ele ensinou, mesmo eu não concordando. É verdade. É verdade. E quando você faz este recorte e seleciona o que você não acredita, mas aprendeu para registrar, você também está fazendo certo tipo de escolha. Você prefere a nota do que a autenticidade. Você prefere a nota do que se posicionar. Eu poderia talvez falar assim, professor, é muito interessante todo este argumento que está aqui nesta questão de prova, mas sou o contrário de seja autêntico, porque o problema da nossa sociedade é a gente ter uma pseudo-parcialidade, imparcialidade, uma pseudo-neutralidade. A gente finge muito, nós somos muito hipócritas. Falamos muitas coisas o tempo todo como se fossem coisas simples e naturais, e não são. No entanto, esta imagem da neutralidade científica ela é ilusória, Marilena Chauí. Quando o cientista escolhe uma certa definição do objeto, ele decide usar um certo método à espera de obter certo resultado. A sua atividade não é neutra e nem imparcial, é feita por escolhas precisas. Vocês, quando escolhem uma resposta para a prova, vocês não estão sendo imparciais. Vocês estão fazendo escolhas precisas sobre aquilo que é necessário ser respondido. Eu não concordo, mas eu tenho que escrever que concordo para agradar o professor? Não necessariamente. Mas eu não vou ser aprovado. Mas aqui a questão não é ser aprovado ou reprovado. Aqui a questão é aprender e debater. Porque depois dessa questão de aprovação e reprovação, nós vamos resolver lá no último dia do semestre. Quando eu falar assim, vem cá, rapaz, você não conseguiu responder as minhas provas porque você demonstrou muitas objeções às questões. Vamos conversar agora para a gente fazer uma recuperação de uma outra maneira. Aí sim, você vai poder me mostrar o seu ponto de vista e para mim o que vale não é a verdade, é a forma que você argumenta sobre ela. Então, argumenta que tudo, a gente pode argumentar que tudo isso que a gente vê dos cientistas é orientado por critérios que não têm relação com a objetividade científica muitas vezes. Para começar a ilustrar esse ponto, nós podemos dizer que é de conhecimento comum que grande parte dos avanços científicos que o Ocidente conquistou se deve ao desenvolvimento da tecnologia militar. Ou seja, não é neutro também. Para alcançarmos o nível de avanço tecnológico da nossa sociedade, nós temos que manifestar uma gratidão a todo o desenvolvimento da tecnologia militar. Um autor que discordaria de mim, ele vai dizer assim, mesmo discordando, que é inquestionável que uma grande força por
por trás de toda direção do desenvolvimento da ciência, principalmente a ciência ocidental, é proveniente dos interesses militares e econômicos, ou seja, o cara não concorda com a parcialidade da ciência, porque para ele a ciência tem a sua imparcialidade, não escolhe os lados. Só que aí ele mesmo escreve: eu preciso admitir que por trás de algumas descobertas existe uma influência de interesses militares e econômicos das agências governamentais e dos interesses aliados às corporações multinacionais. O que este cara está dizendo? Em outras palavras, aquilo que eu acho que é imparcial não é tão imparcial assim. Então a gente está pensando em neutralidade em todos os âmbitos. Podemos apresentar mais exemplos. Será que é apenas coincidência? Olha só que coisa absurda que eu vou falar agora. Que no momento em que a Europa começa a consolidar a sua expansão mundial, vamos pensar na história mundial aqui, a Europa começa a consolidar sua expansão mundial e se une a uma explicação religiosa sobre os fenômenos do mundo. A própria explicação religiosa, com a explicação científica, vai dizer que há diferenças humanas. Precisamos questionar isso. Os cientistas, neste momento da história mundial, desenvolveram o conceito de raça. Vejam só que propício discutir raça bem neste momento. E esse conceito permitiu, por aproximadamente 2 séculos, classificar seres humanos em superiores e inferiores. E, novamente, por mera coincidência, a ciência determinou que os brancos europeus eram a raça superior. Quem está dizendo isso não é o Thiago, é a ciência. Então, se tudo que a ciência diz é neutro, aqui nós temos, então, uma verdade. Quem é branco é superior ao preto, ao amarelo, ou ao indígena, às outras etnias. Podemos notar, então, que a ciência, que se gaba da sua objetividade, ela sustentou por quase 2 séculos, por meio de investigações, entre aspas, imparciais, que 3/4 da humanidade não é tão humana quanto parece. E uma parte grande da população é inferior aos brancos europeus, aos brancos superiores. Então a pretensão científica ela foi de tal tamanho que criou então uma área do conhecimento que nós chamamos de frenologia. Frenologia. Estuda as diferenças craniais entre os grupos humanos para estabelecer hierarquias entre raças. E eu estou batendo na palavra raça, porque é a palavra que, na época, era a palavra correta, a melhor. Eu sou de uma raça superior e você é de uma raça inferior, ponto final. Hoje nós não utilizamos mais essa palavra. Então a ilusão de que a ciência é um conhecimento objetivo e neutro faz com que os resultados obtidos, então, por um domínio científico ou por um domínio de um certo conhecimento vão adquirindo um respeito social. Quando eu digo fulano, ciclano são cientistas, nós respeitamos. O que eles falam, nós respeitamos. E isso é assim no mundo todo até hoje. Só que agora nós estamos enfrentando uma pandemia por causa de uma doença, a Covid-19, doença do coronavírus, e alguns médicos discordam dos resultados obtidos pela comunidade científica mundial. O que eu posso falar para você sobre estes médicos? Gente, se qualquer médico pode se apresentar como ciência ou como a
ciência. Mas não são. São pessoas que discordam daquilo que a comunidade convencionou como verdade. Qualquer um pode pensar qualquer coisa. Mas, por enquanto, por mais que a ciência não tenha total neutralidade, e entendam bem o que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando que a ciência tem que ser desmerecida. Eu estou dizendo para vocês que a ciência não pode ser considerada sempre neutra. Há interesses por trás de todo empreendimento científico. Neste sentido que eu falo para vocês. Então, esta respeito que os cientistas adquiriram levam eles a um status de não serem questionados. Mas algumas pessoas questionam. É nessa altura que a ciência adquire um caráter ideológico. E uma passagem do texto, Os Condenados da Terra. Então, me permita ler um parágrafo deste professor martinicano, que é reconhecido pelo seu sobrenome, Fanon. O Argelino, abre aspas, né? O Argelino afirmavam: ele é um criminoso nato. Formulavam uma teoria, apresentavam provas científicas. E essa teoria foi objeto durante mais de 20 anos do ensino universitário. Os estudantes argelinos de medicina receberam estes ensinamentos e, pouco a pouco, depois de acomodarem ao colonialismo, as elites conformaram-se com as taras naturais do povo argelino. Indolentes, mentirosos, ladrões natos, criminosos natos. Vejam só. Como que eu posso determinar que todo um povo já nasce criminoso, bandido, ladrão, indolente e mentiroso? Por causa de uma teoria científica. Ainda me lembro, continua Fanon, de um colega que expunha solenemente essas teorias e acrescentava: é duro engolir isso, mas como está cientificamente estabelecido. Ou seja, é muito difícil aceitar isso dos angelinos, mas foi a ciência que disse, então a ciência disse, está dita. Ela, além de ser dona da verdade, ela é imparcial. Alguns acreditam. Então, chego à conclusão que o norte-americano ele é um criminoso. Tem um instinto predatório. Ele é conhecido por ser agressivo. O norte-americano gosta de extremos. Por isso não pode confiar no norte-americano. Desculpa, africano. Perdão. Estou falando do norte-africano. Não dá para confiar nele. O norte-africano, então, por gostar de extremos, é hoje o maior inimigo, que pode se tornar o nosso maior amigo, dependendo de como as teorias científicas determinam as características de cada povo, de cada pessoa. Nós temos então aqui pensamentos científicos que soam muito estranho para a gente. Falta um senso de equilíbrio, falta ponderações. Essas medidas tomadas pela ciência, elas invadem o nosso pensamento íntimo. Quando a gente pensa que o norte-africano é violento, hereditariamente violento, então eu penso que é impossível disciplinar o norte-americano. Impossível ensinar para ele uma ética. Ensinar para ele a canalizar as suas energias, os seus impulsos. Porque o argelino ele é um impulsivo congênito. Então, vamos pensar a respeitabilidade do conhecimento científico é muito grande nas sociedades ocidentais e mesmo as aberrações descritas anteriormente, quando revestidas com o manto da ciência, parecem plausíveis, a ponto de inclusive convencer as vítimas deste conhecimento que elas são inferiores, violentas e criminosas.
os próprios argelinos assimilaram aquilo que diziam sobre eles. Vocês são inferiores a nós. Vocês, argelinos, são todos inferiores, porque são natos criminosos, natos violentos, natos inferiores. Aqueles que sustentam esta imagem ideológica do conhecimento científico, não raro sustentam que defender a ciência é o mesmo que defender a racionalidade ocidental. Precisamos defender então a ciência porque estamos aqui disputando a própria racionalidade de todo o Ocidente, de toda a nossa cultura. Mas sabemos, infelizmente, que as consequências dessa ideologia foram gravíssimas para outros povos, principalmente para os não ocidentais, ou principalmente para aqueles povos que nós falamos deles e que nós os julgamos como inferiores por séculos. Então, se na unidade passada, se na aula passada, nós vimos alguma ideia sobre o Feyerabend, apesar de ele ser um crítico da própria superioridade da racionalidade ocidental, ele tem uma posição muito peculiar sobre o nazismo. Por exemplo, perguntaram a Feyerabend, perguntaram a este filósofo da aula passada, quer dizer que o senhor se opõe à condenação das atrocidades nazistas? O senhor se opõe? E ele, sim. Como tem sucedido, a condenação é pronunciada num espaço vazio com base em fatos superficiais e agigantados, e se é exigido por gente que não tem contato emotivo com os eventos e com as vítimas. Vocês são contra as atrocidades que aconteceram com os judeus? Temos que ser. Olha só, por isso que eu disse que eu não consigo dar uma aula neutra. Eu não posso, em momento algum, considerar que em algum momento as atrocidades nazistas possam ser justificadas ou justificáveis. Nós não tivemos, do ponto de vista dos nazistas, eles não tiveram, né, nenhum tipo de envolvimento emotivo, nem com o evento e nem com as vítimas. Como que esta pessoa pode dar sugestão sobre um grupo que ela não faz parte, que ela não sente como este grupo vive, que ela não tem ideia de como é ser judeu numa Alemanha nazista? Daí a gente pode, por uma inteligência racional, trazer a analogia para o mundo que nós estamos vivendo. Os negros, as pessoas pretas, merecem o mesmo tipo de raciocínio. Por que alguns ainda cometem racismo? Por uma incapacidade de raciocínio, por uma incapacidade de empatia ou de algum contato emotivo com os eventos que fizeram com que os negros chegassem até aqui com algum tipo de carga emocional marcada pela história, ou as pessoas não têm nenhum tipo de contato emotivo com as vítimas. Não sou negro. Alguns podem dizer, não sou negro, não sou pobre, não tenho nenhum tipo de compromisso com esta etnia. Lógico que não tem, porque também não tem racionalidade. Porque é um tipo de pessoa que não consegue fazer uma reflexão. Então, se eu penso que uma condenação moral, como condenamos os judeus, como condenamos os negros, como condenamos os homossexuais, como condenamos muitos outros grupos dentro da sociedade, é uma maldição despida de sentido. A forma que nós elaboramos os nossos argumentos é uma maldição despida de sentidos. Tem uma palavra em filosofia para isso. Deixa eu ver se eu consigo escrever ela aqui.
Idiosincrasia. Idiosincrasia significa falta de sentido histórico. A idiosincrasia é a pessoa que faz julgamentos sem levar em consideração que existe uma história por trás daquela cena, daquele momento. Então, é uma maldição quando nós condenamos moralmente alguém sem as informações anteriores que definem a realidade sobre aquele fato. A exigência de repeti-la é uma imposição e qualquer ação empreendida em tal base é crime. Quando eu não procuro ler a história, eu não nasci criminoso como pensavam-se sobre os argelinos, mas eu me torno criminoso ao apontar o meu dedo e começar a julgar as outras pessoas sem as informações necessárias para isso. E aí a gente continua fazendo. Nós continuamos julgando. E depois a gente quer pensar que se nós fazemos isso, a ciência também vai ser parcial ou imparcial. Quem é a ciência? É fruto do conjunto de muitos homens da sociedade, homens e mulheres, que têm as suas peculiaridades, subjetividades, os seus medos, desejos, admirações. Coloca um preto e um branco, o cara literalmente fala: eu não gosto do estereótipo branco na minha frente, para mim bonito é a pele negra, a pele do preto que é bonita, o contrário também existe. Vejam só, as pessoas têm as suas preferências, e eu não estou aqui dizendo que nenhuma preferência é melhor do que outra. Eu só estou lembrem disso. Eu estou dizendo que os extremos e das preferências podem se unir. E quando a gente acha que a gente está falando uma coisa, achando que nós estamos sendo equilibrados, nós estamos caindo no outro extremo, juntando os extremos. Então parece que muitos chamados educadores da Alemanha até hoje ainda não entenderam isso. Ainda se acham superiores. Por isso que perguntamos para o Feyerabend condenar Auschwitz. É uma maldição vazia? Terminamos a aula com esta reflexão. Se a palavra não tiver nenhuma conexão com a experiência, os temores e os aspectos pessoais, sim. O passado não pode ser subjugado, não deveria ser julgado, senão por aqueles que estão dispostos a entrar dentro deles. Esta frase é de Feyerabend. Repetindo, o passado não pode ser subjugado e não deveria ser julgado senão por aqueles que estão dispostos a entrar dentro dele. Então é muito fácil para mim ser imparcial sobre qualquer problema que eu não tenho nenhum tipo de relação com este problema. Entenderam? Como ocidental, criado por uma religião cristã, eu, Thiago, não tenho ideia e nem passa pela minha cabeça, mesmo lendo toda a história, o que viveram os judeus na Alemanha nazista. Por mais que eu fique chocado com tudo que eu leio, eu não tenho noção do que é ter vivido aqueles momentos. Seja no campo de concentração, seja no campo de extermínio, enfim.